Então, quando a gente vai ficando com mais idade, por que a nossa relação sexual, ela vai, digamos assim, perdendo um pouco o vício? Do ponto de vista ayurvédico, ela vai perdendo o vício porque a gente vai perdendo capa. Ou seja, a gente vai perdendo material seroso. E também, do ponto de vista do homem, vai perdendo a capacidade de uma ereção, né, mais, digamos assim, portentosa. Mas mesmo que você tenha lá uma lubrificação excepcional e mesmo que você tenha uma ereção, digamos assim, jovial, isso torna a relação sexual aos 50, 60, 70 anos de idade a mesma coisa? A resposta é não. Ah, mas tem pessoas do Tantra que conseguem desenvolver isso até, sei lá, aos 108 anos. Tem, ok? Mas por que eles conseguem fazer isso? Porque o foco não está numa relação, digamos assim, vagina-pênis. Ou que seja vagina-vagina ou pênis-pênis, ok? O ponto todo é que sempre, essa é aquela, boom, meu mundo caiu, ok? Sempre o que a gente esteve e está procurando no sexo é um estado de Udana Vayu aumentado. Então, o que é o Udana Vayu? É a nossa capacidade de se sentir, o que os ingleses chamam de high spirits. Quando o nosso Dana Vayu está forte, seja porque a gente está dançando, seja porque a gente está cantando, seja porque a gente está pintando, seja porque a gente está fazendo qualquer atividade artística, que é como no Ocidente a gente conhece caminhos de Udana Vayu, a gente chega num lugar que parece que a gente saiu da bolha do espaço-tempo. E nesse lugar fora da bolha do espaço-tempo, a gente fala assim, tem algo além de uma busca sensorial. Parece que existe um tipo de prazer transcendental. Esse transcendental, por que ele é transcendental? Porque você desencarnou? Não, porque você está além do conceito de espaço-tempo. Ah, mas eu posso fazer isso fazendo pudiá de manhã? Posso. Posso fazer isso fazendo várias outras coisas também? Pode. Mas o ponto todo é que a relação sexual é um elemento, muitas vezes, muito importante de conexão entre o casal. Não é que o casal não possa ter uma conexão forte sem relação sexual, mas não é tão simples assim, ok? Então, qual é a ideia? É cada vez mais transformar a relação sexual numa ação espiritual. Ah, isso significa que eu preciso fazer tantra? Isso significa que eu preciso fazer sexo taoísta e etc? Não, não significa, mas também pode ser, também não tem o menor problema, ok? Porque todas essas vertentes, elas vão estar indo para além da ideia de uma ejaculação como sendo um ponto fundamental. Porque qual é a ideia de alquimia sagrada do sexo? O corpo masculino tem mais fogo do que o corpo feminino. O corpo feminino tem mais água do que o corpo masculino. Ok? Do ponto de vista de Agni e de Ala em termos de Mahabhutas. Ok? Então, o corpo masculino, ele tem uma energia mais ascendente, o corpo feminino tem uma energia mais descendente. Eu acabei de publicar ontem no canal um negócio sobre isso, sobre fazer prática de yoga e etc. A menstruada e o yoga da mulher, etc. Tudo bem que esse vídeo não vai ser publicado hoje, mas tudo bem. Esse ontem é, digamos assim, metafísico. Então, o que acontece? Quando um corpo masculino, não vou chamar de homem, ok? Se aproxima de um corpo feminino, esses dois corpos, independente de eles serem do mesmo sexo, eles sempre vão ter uma polarização de gênero. Vai haver casos onde o corpo masculino e um corpo feminino se polarizam inversamente. Quero dizer, a mulher é o polo masculino e vice-versa. Isso pode acontecer, ok? Porque existe uma polarização natural, mas ela não é obrigatória. Estamos juntos até aqui? Sim. Então, o que é a alquimia sagrada do sexo? É quando essas duas polaridades elas começam a se fundir numa manifestação única. Que é o conceito, não sei se você já viu, de Shiva na direita e Shakti na esquerda. Okay? Esse é o fundamento, que você pode chamar isso de Tantra, mas isso não é exclusivo do Tantra. É o processo de percepção da fusão de duas energias, que você pode chamar de Pingala e Da e etc., no Sushumna. Então, a busca do sexo não precisa ser aos 40, 50, 60 anos, isso pode ser aos 20, mas não é tão, digamos assim, usual isso acontecer aos 20. É entender que por detrás do sexo, tem aquela frase do Osho, né? O sexo é o primeiro caminho da espiritualidade. Isso não precisa ser o primeiro, mas é um dos caminhos que pode vir a ser.
Quanto mais a gente tiver essa educação espiritual através do sexo, seja com 20, 30, 40, 50 anos, menos a gente vai estar tendo uma relação pornográfica, rajásica e tamásica em relação ao sexo. Okay? Porque o sexo, por definição, ele tem um poder ontológico, que é a relação sexual, ela é uma navalha entre o mundo físico e o mundo metafísico. Quando existe uma relação sexual, mesmo que não exista um orgasmo ou uma ejaculação, os mundos metafísicos e físicos eles se aproximam, porque pode ser que aconteça, ok? E sempre que existe uma ejaculação, existe um chamado do mundo físico, é uma, digamos assim, uma campainha, sabe? Uma sirene. No momento em que o homem ejacula, ele rasga o campo de separação do mundo físico com o mundo metafísico. Vaza energia metafísica do mundo metafísico para o mundo físico quando o homem ejacula. E essa é a verdadeira razão para a ideia de que ter relações sexuais, não que seja fora do casamento, mas fora dessa percepção, é socialmente arriscado. Porque começa a vazar um monte de matéria de, digamos assim, de má qualidade, não necessariamente aquilo dali. Aí tem todo um outro papo, um pouco mais viajandão, mas o ponto todo é uma atividade sexual que te conecta ao seu marido, ou à sua esposa, que seja, e que entende que o que vocês estão fazendo fundamentalmente é um processo de ascensão espiritual. É uma coisa que pode acontecer aos 20 anos de idade? Pode. Pode acontecer aos 30? Também pode. Mas isso tem muito mais chance de acontecer quando você está com 40, 50, 60, que não tem tanto hormônio atrapalhando. Porque os hormônios muitas vezes vão atropelar essa galera assim, sem menor piedade. Okay? É preciso de toda uma educação espiritualista antes para aquilo chegar a esse lugar. Então o que a gente vai buscar é se reconectar com a sacralidade da relação sexual. A relação sexual enquanto um instrumento de elevação espiritual. E aí, às vezes isso daí vai acontecer uma vez na vida, uma vez na semana, uma vez no mês. Mas aquilo é que nem você tomar o chá. Sabe, aquilo dali ressoa. E você fica, nossa, mano, aquilo dali ainda está em processamento, porque tem um monte de coisa sendo transmutada por aquilo ali. Para a galera do YouTube, isso é aqueles prósperos, tijolado na cabeça. Tem aí na descrição informações.